Ezequiel capítulo 40. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. Ele mediu a largura do edifício uma cana e a altura uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta uma cana de largo e o outro umbral uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 côvados. E o umbral da porta ao pé do vestíbulo da porta por dentro era de uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e este vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era dos 3. Também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de um côvado, e de um côvado o espaço do outro lado, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares de 60 côvados cada pilar, do átrio em redor da porta. E desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam ao redor na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior. Por fora 100 côvados do lado do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus arcos eram da medida da primeira porta. 50 côvados era o seu comprimento, e a largura 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas, e tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares e os seus arcos eram conforme estas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia arcos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas.
Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente e mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras, os seus pilares, os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus arcos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares de um lado e do outro, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de um lado e do outro, e eram as suas subidas de 8 degraus. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas. E do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro. Aos lados da porta, 8 mesas sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro e em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado. E o altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa e mediu a cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado e 5 do outro. A largura da porta 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia a ele. E havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro.